Hora da entrevista do dia, hoje com Luciano Penteado. E vamos falar sobre o levante militar de 1924 aqui em São Paulo, também conhecido como Revolta Tenentista. A gente recebe aqui o jornalista Dácio Nitrini, que acaba de lançar um livro, uma obra sobre esse momento histórico. Dácio, muito obrigado e bem-vindo. Luciano, eu que tenho que agradecer a você pela abertura desse espaço e pela oportunidade de estar dentro da Gazeta hoje, que é uma emissora que eu trabalhei junto com essa equipe maravilhosa, inclusive, e fui muito feliz jornalisticamente e pessoalmente falando. A gente também foi, pode ter certeza disso. Que bom. Tá aqui, ó, 1924, Tenentes Rebeldes é o título, vamos mostrar aqui a capinha dessa obra. Queria começar te perguntando, Dácio, antes de a gente entrar no momento histórico em si, Sim. Como foi para você escrever esse livro? Assim, você que teve dois tios, né, envolvidos diretamente no conflito, já tinha pensado em escrever um livro sobre isso desde mais novo? Como é que foi? Olha, na verdade, as pessoas costumam chamar esse evento politicamente importante na história política militar brasileira, que foi o levante de 1924, que os revolucionários chamavam de Revolução de 24. Ele fica aparentemente esquecido da grande massa, mas as pessoas que se focam na política e na história do país sempre tiveram ele em mente. No meu caso, especificamente, era inevitável que um dia eu fosse escrever essa história, porque é uma história que está dentro da minha família, era do cotidiano, das conversas, das lembranças. Vocês conversavam sobre, era super comum. Os mais velhos sempre se referiam, porque essa é uma história que se passa em 1924, Sim. no período dos meus avós. Sim. Então eu tenho como personagens do livro, mas não são os únicos personagens. A partir da vida deles, um que se chamava João Batista, que era um jovem tenente da antiga Força Pública, que atualmente se chama Polícia Militar, sim, mas era completamente diferente da estrutura atual. E o outro era o Índio do Brasil, que já era capitão. O Índio do Brasil da área de, na época se chamavam caçadores, né, do regimento de caçadores, que hoje se chama infantaria. E o João Batista era do regimento de cavalaria. O que acontece? Essas histórias sempre rolaram, porque esse meu tio morre jovem no exílio do Uruguai. Anos 60, é isso? Não, ele morre em 1929. Ah, o primeiro. Exilado em Montevidéu. Sim. O outro depois fez uma carreira longa, foi comandante da Força Pública, comandante dos bombeiros, aí chega a coronel, que é o coronel Índio do Brasil. Bom, à parte esses dois personagens, eles estavam na cúpula do comando da Revolução, no princípio, no início da conspiração em São Paulo. Sim. O 5 de julho de 24 é um repique do grande movimento conhecido como o Levante dos 18 do Forte de Copacabana, que foram derrotados e foram para a clandestinidade, continuaram conspirando e fizeram um novo 5 de julho 2 anos depois. Sim. Que aí vira a história em São Paulo, que é o foco do livro, que são os cidadãos e os personagens que atuaram nesse momento. O ponto central, Luciano, disso tudo é que foi a maior tragédia militar em termos de violência e guerra que aconteceu na história do país. O que queriam os rebeldes? Os tenentes rebeldes. Os rebeldes queriam moralizar a República daquele período. Eles queriam uma refundação daquela república, dos princípios daquela república
que foi instaurada em 1889, também através de um golpe militar. Sim. Né? Que no fim dos privilégios, né? Dos conchavos, tudo. Exatamente. Eles queriam acabar com a corrupção, instituir o voto secreto, fazer uma reforma no judiciário, no legislativo. Educação, né? Educação universal pública e reforma agrária. Quer dizer, o elenco de objetivos dos tenentes rebeldes era este. Agora, como eles gostariam de implantar? Essa é uma questão interessante e que ela é para a gente prestar atenção. Sim. Eles queriam fazer essas reformas através de uma ditadura. Então, nos princípios que eles escrevem, que existe um projeto de constituição que foi elaborado pelo Juarez Távora, manuscrito, inclusive, essa documentação existe original no processo criminal que depois eles responderam. Logo no início, eles falam o seguinte, que é preciso implantar uma ditadura que eles chamam de provisória para fazer essas reformas. Mas seria provisória até quando? Seria provisória até que 65% da população maior de 18 anos estivesse alfabetizada. Portanto, seria um provisório de décadas. Longo, né? E essa história a gente já ouviu também em 64, quando fez-se a derrubada do governo constitucional do Jango. A ideia era que fosse uma ditadura provisória também ali, com um governo militar, para em seguida fazer a democracia, né? Sim. E daí ficaram... A história vai se repetindo, 25 anos. Por isso que é interessante entender o perfil desses jovens tenentes, o que eles queriam, a maneira que eles queriam, porque isso se repetiu. Sim. Se repetiu, tentaram em 22, aconteceu 24, veio 30 com Getúlio, depois houve uma série de outros golpes militares, daí veio 64. Em 64, estavam já como coronéis e brigadeiros, por exemplo, brigadeiro Eduardo Gomes, o próprio Juarez Távora era general, então Eduardo Gomes foi ministro da Aeronáutica na ditadura militar recente. O Juarez Távora, ministro do interior. Então, para a gente entender o momento político atual, com toda essa participação, esse imbróglio com militares entrando, saindo, fazendo isso, fazendo aquilo, é preciso ter uma visão para entender que a presença dos militares na política tem sido permanente. Nunca deixou de existir na prática. Nunca deixou de existir. Em alguns momentos eles tomam o poder e querem ficar para sempre, o que é contra os princípios constitucionais. E como que você está vendo esse momento, Dácio? Você que também é um grande jornalista, como você falou, super repórter, diretor e tal. Ao escrever o livro, assim, você já tinha uma ideia desse momento que a gente está passando hoje, mas como que você avalia hoje essa participação dos militares? Vereador sendo eleito, coronel, deputado, tivemos o ex-presidente, tivemos a tentativa de invasão ao Congresso por apoiadores do ex-presidente que queriam um golpe militar, enfim. Mudou alguma coisa no seu pensamento? Não, esse livro foi feito, por um lado, para resgatar histórias humanas importantes, que daqui a pouco eu vou falar como foram os 23 dias de combates dentro de São Paulo, mas ele também foi para resgatar e fazer um alerta sobre essa situação. Acho que militar é uma profissão digna, respeitosa, mas ela tem que ser cumprida dentro dos princípios da legalidade. O militar é subordinado ao poder eleito. Sim. E que, preponderantemente, eu penso assim,
tem que ser civil. Sim. Eu acho que o militar, é claro que o militar pode ser candidato e tudo, desde que ele esteja completamente afastado e não se faça política Sim. dentro dos quartéis, qualquer que seja, ou Sim. desde das guardas civis municipais, as PMs estaduais e as Forças Armadas. E você comentou dos 23 dias, a gente tem pouco mais de um minuto para encerrar. Foram 23 dias de... Foram combates. Os rebeldes iniciaram por São Paulo, porque São Paulo era o estado mais bem aparelhado, e a ideia era começar por São Paulo, ir ao Rio de Janeiro e derrubar o governo do Arthur Bernardes. Inicialmente, eles tomaram os quartéis e ficaram no centro da cidade. Rapidamente, houve uma reação legalista, onde se formou um exército vindo de vários estados com PMs e Forças Armadas de 18 mil pessoas. Nossa. E eles eram 3 mil. Eles foram cercados, estavam no centro da cidade, já contavam com um certo apoio da população, e aí as forças legalistas decidiram bombardear a cidade. Foi a primeira vez que houve bombardeio aéreo no Brasil, feito pelos aeroplanos da época, e militares, e com isso houve uma carnificina. Oficialmente, em 23 dias apenas, foram mortos 533 pessoas oficialmente. Oficialmente. Agora, extraoficialmente, calcula-se que chega a 1.500 pessoas. E eu conto essas histórias do personagem dos bombardeios nesse livro, que eu espero que você goste. Muito obrigado, Dácio. Eu vou ler com muito carinho. A gente faz aqui de novo, 1924, Tenentes Rebeldes, do Dácio Nitrini, editora Terceiro Nome. Muito obrigado, Dácio, pela sua presença e sucesso com a obra. Obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Com vocês, Fernanda Ilarte.